Salve, salve, adeptos da Umbanda! Eu sou Rafael Alves e estou aqui com o Lorde A. Para quem não conhece o Lorde A, vai ver o vídeo aqui, ó, e ver lá o que a gente falou sobre o tema de hoje, para você entender e não ficar perdido aí, que hoje a gente vai falar uma coisa um pouco mais segmentada, vamos dizer assim. Para quem não conhece o Lorde A, ele tem um livro, né, Lorde A? Eu tenho, é o Mistérios Vampíricos, foi lançado pela editora Madras lá em 2014, na Bienal do Livro. Ele é uma síntese de 10 anos de trabalho junto do fashionismo, da cosmovisão vampírica, da parte pública desse trabalho. Então ele traça uma história desde as origens do termo vampiro ao norte da Rússia, no século X, com as influências que ele traz dos varangues da Suécia, dos povos que viviam no norte da Rússia, como esse termo vagou por entre os povos eslavos e como esse termo passou a ser associado a um ser que integrou folclore e a espiritualidade, inicialmente dos eslavos e do povo europeu, chamado vampiro, e como esse termo, a partir do século XVI e XVII, passou a ser usado genericamente para todos os seres mais temidos de incontáveis povos, culturas, e como no século XX esse termo foi reapropriado, ressignificado e passou a desenvolver tanto um caminho de fashionismo, que a gente falou um pouquinho no outro vídeo, e também de uma cosmovisão, de uma espiritualidade vampírica, que não tem nada a ver com obsessor, drenagem de energia, parasitismo de qualquer tipo. Muito bom. Lorde A, tem uma pergunta para você. Opa! Por que as pessoas... Por que gerou isso de ter o vampiro como algo medonho, ser um monstro e tudo mais? De onde surgiu isso e por que surgiu isso? Porque, pô, a gente tá aqui com o vampiro, né? Sabe de onde vem a palavra monstro? Não. A palavra monstro, segundo a etimologia e estudo das palavras, ela teve uma variante inicial, mas ela foi muito popular no latim. Porque monstro quer dizer aquele que mostra. Olha só. Aquele que demonstra. O Lorde já tá desmistificando um monte de coisa de palavras aí que a gente tem torta, né? Minha diversão. E o monstro é aquele que mostra. Então ele é aquele que mostra o quê? Ele é aquele que mostra aquilo que ele carrega em si. Ele mostra aquilo que ele carrega em si. E quando a gente mostra aquilo que a gente carrega, como a gente carrega, na dimensão como a gente carrega, como a gente expressa, como a gente vive, no tamanho, formação e do jeito que a gente vive, a gente vai lidar com a questão social, a questão da sociedade onde você está inserido, seja na religião, seja nos costumes, seja na localização geográfica, no modo operandi, na questão profissional, você está mostrando como você é e isso invariavelmente vai agredir, de alguma forma vai chocar. Por mais que você tente mostrar com jeito e com amor, aquilo é algo diferente, aquilo é algo que pode estar à margem, algumas coisas podem estar à margem do que é aceito como correto, como certo. É o imprevisível, basicamente, o indomável. Então talvez uma visão... Aí você começa a ter a resposta dessa pergunta. Exatamente. Então quando a gente tem uma visão, vamos pegar lá um exemplo, né, de imagem, para ficar mais claro isso talvez. Quando a gente pega uma visão de um ser que é deforme e tal, a pessoa chama de monstro, tá? Vamos chamar isso de símbolo agora, esse ser deformidade. Então acho que seria o que seria da deformidade seria algo que não se encaixa perante a sociedade? Seria isso mais ou menos? Ele falou, por você não fazer parte de um, como se diz, sei lá, de um processo que existe aqui dentro da sociedade, você está deforme desse projeto, dessa estampa, vamos dizer assim. Sim. É mais ou menos isso. Mais ou menos por aí. Aí vamos de novo em relação ao que está no primeiro vídeo lá, que é não deixe para fora, né, que a igreja fala, não mostre quem você é, reprima aí esse monte de virtudes que você tem e tal. Então a gente cria um contexto social ali naquele ponto, né? Que até então o catolicismo, né, criou um contexto... Um contexto terrível. Terrível, exato. Então... Você tem que se amputar para caber naquela medida que eles te dão, que não é a sua medida. Você tem que se deformar ali dentro para ficar dentro das medidas. É aí que eu ia chegar, exatamente. Então a pessoa que cata e fala, não, eu não quero seguir isso, ele é um monstro. Sim. Porque ele está querendo demonstrar o que ele é de verdade. Exato. O que tem de errado em demonstrar o que você vem a ser? Cara, isso faz até um vislumbre aqui louco com o negócio de imagem de Exu.
Perfeito. Tem imagens de Exu que colocam ele como um monstro, né? Tem o Exu corcunda, tem o Exu morcego, tem outros Exus que mostram ele com deformidades. Tem até aquele Exu de 2 cabeças, né? Tem. Que falam bastante que dentro da Umbanda é uma coisa que tem que ser bem explorada, enfim. Sim, as próprias deidades egípcias com corpo de humano e cabeça de animal. Olha lá. Só que assim, a gente tem que pensar, assim, como falamos de símbolos e conexões, a gente tem que pensar que talvez aquilo, claro, vai ter a abordagem superficial, é um monstro, fuja daquilo, olha o que vai acontecer com você se você ficar ali, você vai ser amaldiçoado, vai ser excomungado por Deus. E é estranho, porque as pessoas esquecem que vivem em Deus ou na deusa, porque o que não é o ecossistema, toda essa realidade que nos cercam. Exato. Oh não, Deus não vive aqui, Deus vive fora. Para você não pode falar com Ele. Você e Deus é um trato impessoal administrado por uma terceira pessoa. É estranho isso. Sim. Para mim isso é verdadeiramente monstruoso, PH. Exato. E, por exemplo, na Umbanda não, na Umbanda, nos cultos afro-brasileiros, afro-caribenhos, a deidade está aqui, a deidade está à sua volta, a deidade se mostra nas plantas, nos animais, na pessoa que está sentada ao seu lado, naquelas que você gosta, nas coisas que lhe são caras e que te apetecem, quanto naquilo que se opõe a você, naquilo que força a barra, força você a encarar que talvez não esteja na pessoa, não esteja na situação, esteja em você. Muito bem. Muito legal isso. Essa é a pegada, né? Então, só para finalizar aquela ideia do vampiro, então, por que eles só pra gente concluir, né? Claro. Por que eles assemelharam essa ideia do monstro vampiro, então? Porque o vampiro é o que, é o que eu entendi, tá? Não sei se é isso. Ele se enquadra naquilo que a gente falou no vídeo passado, que ele representa aquilo que a sociedade não deixa ele mostrar, ele quer se pôr para fora e por conta disso, que nem o seu rito, você falou, né? A gente está aqui para mostrar o de melhor que existe dentro da gente, se olhar, se abrir, enfim, colocar para fora as virtudes que a sociedade não deixa. E justamente por esse fato, o vampiro é isso, o cara que ele tem todas as virtudes dele e tá botando pra fora, e isso dentro da sociedade não é legal. Mesmo porque você pode dizer até melhor que eu. De onde surgiu o culto vampírico? Olha, é curioso, né? Porque não é uma resposta exatamente fácil da gente, né? É uma pergunta bem complexa, inclusive, PH. O que a gente pode pensar é por que a imagem do vampiro é temida? Porque, vamos ver, o vampiro ele surge dos católicos observando os ritos de fertilidade da terra e as guildas de profissões marginais, como ferreiros, parteiras e muitas outras. Você tem num contexto ali que é o norte da Rússia no século X, que é basicamente uma idade média pesada. E a região tinha recentemente se convertido ao cristianismo, ao catolicismo ortodoxo, se eu não me engano. E assim, os monges católicos saíam... O cristianismo era uma religião de cidades. Ele demorava muito para chegar no campo. Então aqueles monges com aquela visão de mundo, aquela estruturinha bem fechada de certo e errado, sem ter provado, sem ter conhecido, sem ter qualquer noção sobre aquilo, mas já vai lá para demonizar aquilo, condenar aquilo, ele chega e vê as pessoas tocando tambores no meio da noite, acendendo fogueiras, tomando estranhas beberragens, elas dançam, elas rodopiam, elas uivam, elas cantam músicas bastante estranhas para eles. Vai lá, conhece isso daí? Elas caem no chão e morrem. Eles morrer naquela época bastou você fechar o olho, cair no chão e ficar desacordado. Tudo era considerado, né? Exato, eles voltavam de repente, depois de algumas horas, de alguns momentos, ou às vezes até depois de alguns dias. Tem até relatos desses xamãs sendo cavando covas rasas para eles, enterrando eles. Depois de alguns espaços de alguns dias, eles saíam da cova e voltavam à vida. Sabe o que eles faziam quando voltavam à vida? Eles te contavam de como viraram corujas, morcegos, como montaram cavalos ou touros ou bodes negros e como voaram pela escuridão do céu seguindo uma deidade feminina ou às vezes até o próprio Odin em alguns relatos e como eles largaram as peles deles penduradas em um determinado ponto desse trajeto, desceram no inferno, segundo os monges católicos, ou numa vasta pradaria e lá lutaram contra outros seres espectrais para trazerem a fertilidade de volta, trazerem... Cara, é mediunidade, né? Tipo, é um médium, o cara é um médium. É um médium.
Ele simplesmente desdobrou, né? Exato. E fez lá toda a sua... Olha só que doido, cara. Exato. Ele fez um ritual de umbanda lá, né? Porque você falou, tocou tambor, girou, caiu no chão, desacordou. Ou seja, é um momento da mediunidade se manifestar. No caso não era uma incorporação, era uma projeção, né? Exatamente. Haviam outros grupos que falavam das deidades. Se você vai andando ali pela França, você vai ter o rito da Boa Dama, que era uma deidade que vinha encontrar as mulheres, geralmente, vamos dizer, em termos daqui, baixava numa médium, numa senhora mais velha e trazia conselhos sobre com quem as moças deviam se casar, o que fazerem nas suas casas, como conduzirem as coisas, fazia previsões do futuro, informações dos mortos que tinham partido há pouco tempo. Você tem todo esse contexto acontecendo na Europa. Olha só. E até, a gente vai até mais longe, mas a gente já salta uns 5 séculos já para a época do Renascimento, e até posteriormente na época do ocultismo, né? A gente vai ver o trabalho com os gênios da Terra, não tenho certeza se é esse o nome. Você vai ver os relatos, vai ver os desenhos que, novamente, os católicos faziam, nomeando tudo aquilo como demônio. E será que não eram os guias que falavam com aqueles magos, com aqueles médiuns, sob uma visão católica, eram retratados como monstros, com parte animais, com parte humana, pois é. Uma coisa grotesca que resmungava, que urrava. Então assim, fica difícil a gente, com a visão de hoje, com tudo que principalmente tem num país como o Brasil, fica difícil a gente não ter essa sacada quando a gente vê esses relatos de uma outra época. Sim. E principalmente se você tem essa visão do catolicismo deformando, deturpando aquilo que está acontecendo e registrando a maneira deles. Que doido isso, cara. Olha só, e é engraçado que muita coisa se correlaciona, né? Sim, se a gente pensar nos espíritos planetários, nas 7 boas emanações de Deus, de algumas outras culturas do Oriente Médio, a gente vai encontrar muita coisa que particularmente, assim, como eu falo, eu apenas observo como um leitor, como um pesquisador que leu alguns livros do Saraceni, de outros autores, que assiste os seus videologs aqui direto. Eu penso em algumas correlações, né? algumas similaridades de relatos, mas ofereço sempre essas ideias só como uma base complementar, sobre uma impressão, uma ideia. Vocês que vivem esse contexto, vivem essa religião, vivem essa espiritualidade, dominam e podem opinar de forma muito mais eficaz sobre esse tema do que eu, um vulgo pesquisador. Que isso, um monte de coisa aí que está ensinando a gente muito, como sempre, já dizia o Caboclo das Encruzilhadas, né? Aqueles que sabem mais a gente aprende, aqueles que sabem menos a gente ensina. Então é constante ensinamento, né? E aprendizado sempre. Então só para finalizar, esses xamãs, vamos chamar assim, seriam esses vampiros. Seriam, ali no norte, o termo ampir é usado para designar esses xamãs, esses cultos. E assim, daí para esses cultos você ouvia que eles tomavam uma beberragem vermelha. A gente está falando do século X, lá no norte da Rússia, né, gente? Então, tipo, essa beberragem devia ter algum tipo de alcalino ou de enteógeno, talvez tivesse sangue, talvez tivesse vinho. Se desconhece a receita disso nos dias de hoje. Mas assim, a presença de um enteógeno, uma bebida sagrada para comungar com os deuses, é algo que você vai encontrar no mundo inteiro. Exatamente. Literalmente desde que o mundo é mundo, né? E falar também, só porque é vermelho, é muito mais fácil falar, ele é do demônio, tá tomando sangue. Tá tomando sangue. É muito mais fácil falar isso. Então é muito mais simples dizer isso, mas aí você tem variantes e mais variantes, né? O sangue por si é um tabu, a questão do sangue do animal pode ser o sangue menstrual, que é uma importante base mágica de algumas tradições, de alguns caminhos do ocultismo e das antigas religiões. O sagrado feminino trabalha muito isso, com o sangue menstrual, sagrado feminino. Com muita vênia e respeito. Com certeza. A gente pode pegar até um culto a Shakti não, a Shiva não, também a Kali. A Kali lá no hinduísmo, né, que tem. Eles pegam a imagem da deusa ali, da Deva, né, e banham ela com sangue menstrual justamente para cultuar o sagrado feminino que existe e também por outros sem motivos e fundamentos, né? Mas isso faz parte de um rito específico e tem todo o fundamento. Sim, todo o fundamento é cultuado, é um processo cultural de um povo inteiro, com mais aí de 3.000 a 5.000 anos que é feito dessa forma, que funciona dessa forma. Exato. Então, que seja respeitado dessa forma. Quem somos nós para julgar, né? condenarmos? Condenar ainda mais.
Bom, esse foi mais um tema aqui com o Lorde A. O Lorde A vai continuar com a gente aí. Opa, Tem muitas outras coisas pra gente falar com ele. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí o seu like, se inscreve no canal, clica aqui no rostinho do Lorde A pra ir lá no canal dele, Redvamp, é esse? Isso, portal redvamp.com. Lá vocês vão encontrar tudo sobre vampiros, tanto no fashionismo quanto na cosmovisão, quanto festas, eventos, baladas, também tem a parte séria, cursos, workshops, abertos para todos vocês que têm um interesse sincero, com a vontade de conhecer outras culturas urbanas e do campo. Mas é bem legal. E tantas outras vertentes que começam por ali. O conhecimento nos liberta, dá pra perceber aí que o Lorde já trouxe muita coisa e já tá fazendo muito sentido aqui pra gente. Certo? Então esperamos vocês no próximo vídeo. Axé!